estamos olhando. E hoje nós vamos ver a quarta palavra que Jesus emitiu do alto da cruz. E se você não ouviu as outras 3 mensagens, é só você ir ao YouTube, digita lá, Igreja Presbiteriana da Barra do Jucu, você vai encontrar 128 mensagens lá, e as últimas agora, o Vinícius também já fez até o trabalho de edição, tem um culto completo e tem só a mensagem, você pode assistir o culto completo ou só a mensagem que foi ministrada aqui, e eu creio que Deus vai falar muito ao seu coração. Bom? Mateus 27, versículo 46. Por volta, deixa eu ler o 45 também. Desde a hora sexta no relógio judaico é meio-dia, até a hora nona às 3 da tarde. Então, desde o meio-dia até as 3 da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz. Observem, em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E olha aqui para mim, a fim de que a gente não interprete erradamente o que Jesus quis comunicar ali, nós vamos olhar para esse texto. Por quê? Porque teve gente no passado que entendeu erradamente o que Jesus disse. É só você olhar o versículo 47 aí, ó. E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: ele chama por Elias. Olha a atitude de um outro, versículo 48. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Versículo 49, olha a outra interpretação errada. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Eles achavam que quando Jesus disse Eli, Eli, ele estava chamando o profeta Elias lá do Antigo Testamento, que já tinha sido arrebatado até o céu para ver o encontro dele. Quando na verdade Jesus não disse Elias, Elias, ele disse Eli, Eli, que significa El, é Deus no hebraico. Jesus está dizendo El, Eli, Deus meu, Eli, Deus meu. É isso que ele estava falando ali. Vamos orar? Para que a gente não interprete errado o que Jesus disse. Deus, por favor, não permita que a gente interprete errado o que o teu filho disse naquela cruz, e nem que a nossa reação diante do que Jesus seja equivocada, como aquele que correu a embeber uma esponja no vinagre para dar ao teu filho. Livra-nos, Deus, de uma interpretação equivocada e de uma reação equivocada. Que o teu Espírito, ó Deus, acenda a luz da tua palavra na nossa consciência, para que sejamos transformados por ela, no nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos ver a quarta palavra, a quarta mensagem que Jesus comunicou do alto da cruz. E veja, a primeira mensagem que Jesus disse do alto da cruz foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E é muito fácil interpretar e aceitar esta interpretação, porque ela tem tudo a ver com o coração compassivo e misericordioso de Cristo. A segunda palavra que Jesus disse no alto daquela cruz foi para um ladrão arrependido ao lado dele, e Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Também é fácil compreender estas palavras, porque essas palavras revelam o que nós vimos ao longo do ministério de Jesus, que foi salvar pessoas. Na terceira palavra do alto da cruz, Jesus olha para sua mãe e diz assim: mulher, eis aí o teu filho, apontando para João. E no mesmo fôlego Jesus disse: João, eis aí a tua mãe. E nós também compreendemos facilmente o que Jesus disse ali, porque tem tudo a ver com o caráter provedor, cuidador,
amoroso para com aqueles que são dele. Agora, diante desta quarta mensagem que Jesus profere do alto daquela cruz, nós ficamos sobressaltados e desconcertados, porque outrora Davi havia dito: nunca vi o justo desamparado. Só que aqui no alto da cruz a gente vê o justo dos justos desamparado, dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? Então nós vamos entrar num terreno muito sagrado e misterioso. Das 7 palavras de Cristo, essa quarta é a mais enigmaticamente misteriosa, mas o Espírito Santo traz sim revelação sobre ela e nós vamos entendê-la com a graça dele. É interessante também observarmos que em todo o processo da crucificação, Jesus não abriu a sua boca. Jesus não reclamou de nada. Como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele se comportou, mas neste momento em que o seu Pai eterno o desampara, quando a ira concentrada do céu desce sobre ele, ele gritou da maneira mais lancinante que podia gritar, dizendo: Deus meu, por que me desamparastes, em alta voz? E aqui a gente observa, quando você vai fazendo uma retrospectiva, você observa que foi um abandono geral que Jesus experimentou. Deus eterno o abandona. Só que antes, ele já havia sido abandonado pelos seus discípulos. Antes, ele já havia sido abandonado pelo povo. Ele estava sofrendo a perseguição dos seus inimigos, os religiosos. Jesus experimentou de um abandono geral. E aqui começa a nossa esperança. Porque o Deus diante do qual nós estamos, que é Jesus Cristo, Ele pode se relacionar conosco nessa dimensão do desamparo, porque Ele provou o desamparo. Sabe, mulher, aquela dor que você sente de ser desamparada pelo marido? Sabe, marido, aquela dor que você sente por não ser notado pela sua esposa? Sabe, filho, aquela dor que você traz no coração por ter sido rejeitado pelo seu pai, ter sido rejeitada pela sua mãe? Sabe, aquele passado assim que dói, de saber que você foi desprezado pelos seus amigos? Pois bem, isso tudo pode ser trazido aos pés de Jesus, porque Ele sabe o que significa na carne a palavra desamparo. E daí vem uma pergunta: por que Deus desamparou a Jesus no alto daquela cruz? Ele não era o pai de Jesus, o amigo de Jesus, aquele com quem Jesus Cristo tinha um relacionamento desde toda a eternidade, de amizade, de comunhão. Como é que agora ele foi abandonado por Deus? Então, sabe por que Deus desamparou a Jesus? Em primeiro lugar, porque a cruz era o lugar da pena no tribunal de Deus. No alto daquela cruz, Jesus está sendo julgado. O que está montado ali na corte celestial é um tribunal, e a cruz é o lugar da pena. Há um texto lá em 1 Pedro 2,23, que nos faz entender isso. Pois ele, Jesus, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então Jesus estava sendo julgado. A crucificação não é o diabo julgando a Jesus, porque o diabo não tem moral. Quem estava julgando a Jesus Cristo na cruz é o seu próprio Pai, é o seu próprio Deus. Queridos, mas preste atenção, por que ele é desamparado por Deus? É sabido que o juiz não pode ter vínculos
com o réu quando vai julgá-lo. Caso contrário, o julgamento estará sob suspeita. Então Deus, como Pai de Jesus Cristo, jamais se ausentou dele, mas ao assumir a condição de juiz, Deus desampara a Jesus Cristo para poder julgá-lo. Jesus, na primeira palavra da cruz, ele chama Deus de Pai, ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Nós vamos ver, se Deus permitir, a última palavra da cruz, Jesus vai dizer assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Mas no meio do julgamento, ele chama a Deus de Deus, de Deus. Preste atenção, Jesus não gritou: Pai meu, por que me desamparastes? Se ele fizesse isso, gritasse dessa forma, o Pai Celeste poderia parar o processo da crucificação. Mas em vez disso, e para a sorte dos que creem, ele disse: Deus meu, Deus meu, Deus meu, Deus meu. Queridos, e a solidão de Deus no coração de Jesus foi o que mais doeu nele. E aí você pode perguntar assim: mas Welton, quem aceitou Deus desamparar Jesus? O próprio Jesus é a resposta, porque quando na primeira palavra da cruz ele diz assim: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, eu posso imaginar o diálogo, Deus Pai dizendo: meu filho, você tem certeza de que é isso que você quer? E o filho diz: sim, é isso que eu quero. E o pai diz: mas você sabe o preço disso? Jesus Cristo diz: sim, eu sei. E o pai então sai de cena e veste a sua toga de juiz para julgar o pecado daqueles que viriam a crer em Jesus Cristo. Então, o próprio Senhor Jesus autorizou o Pai a assumir a condição de juiz e sobre ele julgá-lo no lugar dos homens. Mas ainda em segundo lugar, sabe por que Deus desamparou a Jesus? Porque Deus é santo e não pode tolerar o pecado. Olha esses dois textos aí que nós temos na Bíblia. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 1 Pedro 2:24, carregando ele, Jesus, em seu corpo, sobre o madeiro, não é? Sobre a cruz, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Preste atenção, Deus desamparou a Jesus, porque Jesus se fez pecado em nosso lugar, e os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Na cruz, Jesus se fez pecado, ou seja, ele se fez maldito aos olhos do Deus eterno em nosso lugar. E Deus, o eterno, não pode ficar bondosamente junto a alguém que está sendo feito pecado, abrigando o pecado, tomando em seu corpo o pecado, e por isso Deus o abandonou, porque sobre Jesus estava sendo jogado, imputado, lançado todos os pecados daqueles que viriam a crer. Mas em terceiro lugar, sabe por que Deus desamparou a Jesus Cristo na cruz? Porque Jesus experimentou o inferno em lugar dos que creem. Preste atenção, queridos. O salário do pecado é a morte. Só que a face mais cruel da morte não é a morte física. É a morte eterna. Isto é, a separação eterna de Deus. Uma vez que Jesus toma sobre si os nossos pecados, Ele, preste atenção,
recebe em seu próprio corpo a punição devida. E qual era a punição devida para aquele que tomava sobre si os pecados? O inferno. O inferno é a intensidade mais cruel, brutal e lancinante da morte. O inferno é o desamparo, a rejeição e o desprezo de Deus. E eu queria que você pensasse nisso comigo. O que mais vai doer na vida daqueles que forem lançados ao inferno não será o fogo. Até porque nós nem sabemos se o fogo vai ser literal ou não, e o que o fogo signifique. O que mais vai doer no inferno não é o verme que não morre, conforme Jesus disse, nós não sabemos o que isso significará lá do outro lado. O que mais vai doer na vida daqueles que forem sido lançados ao inferno não é o choro e o ranger de dentes e o que isso significará. O que mais vai doer na vida daqueles que forem lançados ao inferno será a total, absoluta e radical ausência de Deus. Quem for lançado no inferno estará para sempre afastado da presença graciosa, bondosa e misericordiosa de Deus. Essa é a maior dor que uma criatura pode experimentar. Sabe qual é a maior dor que uma criatura pode experimentar? A rejeição total do Criador. Queridos, algumas pessoas que passam pela minha vida e que buscam aconselhamento, o que mais as paralisaram na vida, o que mais as machucaram na vida, o que mais as traumatizaram na vida, sabe o que foi? A rejeição do pai. Tem homens que até hoje estão procurando de algum modo ter a atenção da mãe que nunca receberam. Você sabe do que eu estou falando? O que mais dói no coração de um filho é ser rejeitado pelo pai ou pela mãe. Agora preste atenção. O que mais vai doer no coração daqueles que forem lançados no inferno será quando o Criador der as costas eternamente para esse. Deixa eu falar uma coisa com você. Hoje, os homens rejeitam a Deus. Só que essa rejeição dos homens a Deus não muda em nada o ser de Deus. Mas amanhã, Deus rejeitará aqueles que os rejeitaram. Isso fará com que os homens venham a chorar e ranger de dentes por toda a eternidade. Eu costumo dizer o seguinte: você pode até rejeitar o Evangelho de Jesus, você só não poderá rejeitar as consequências de rejeitá-lo. Você pode até rejeitar o Evangelho do Senhor Jesus, você só não poderá um dia rejeitar as consequências de tal rejeição. Mas veja bem, o que nós precisamos entender é que Jesus não precisava ter gritado naquela cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Como assim, Welton? Agora eu não estou entendendo. Jesus não precisava ter do alto daquela cruz gritado: Deus meu, por que me desamparaste? Era só ele não subir ao alto daquela cruz. Jesus não precisava ter sido humilhado naquela cruz. Ele não precisava ter sido julgado por Roma, ele não precisava ter sido humilhado pelos judeus, ele não precisava ter nascido de uma mulher, ele não precisava ter vindo ao mundo, ele não precisava ter deixado a glória juntamente com Deus Pai e com Deus Espírito Santo. Agora, uma vez que ele decidiu vir ao mundo para salvar o perdido, e uma vez que ele sobe ao alto daquela cruz,
E uma vez que ele declara, Deus meu, por que me desamparastes? Então, fica decretado por toda a eternidade que só Jesus é a salvação do homem. Sem Jesus não há salvação. O que nós precisamos entender é que Deus é santo e Ele julga o pecado aonde quer que o pecado seja encontrado, ainda que seja no seu Filho Jesus. Agora veja, Deus também é amor. E por isso Ele estabeleceu um meio pelo qual a justiça divina pudesse ser satisfeita e a misericórdia salvadora alcançasse os pecadores arrependidos. Porque uma vez que Adão e Eva pecam no jardim, e esse pecado é herdado hereditariamente, todos nós temos uma dívida com Deus. E essa dívida com Deus precisa ser reparada, porque Ele é santo e não se deixará zombar pela criatura. Ué, você é pai, rapaz, quando o seu filho te desobedece ou te afronta, você fica nervoso. Lá em casa, por exemplo, eu só corrijo os meus filhos por duas coisas: se eles me desobedecerem quando eu mandar eles fazerem alguma coisa, ou se me afrontarem. Eu, gente, que sou pecador terrível, quero ter moral pelo menos com os meus filhos. Imagine Deus, e eu só penso assim em relação aos meus filhos, porque eu sou imagem e semelhança de Deus, e herdei de Deus esses valores. Então Deus não se deixará zombar pelas criaturas eternamente. Essa santidade dele tem que ser vingada no homem em algum momento. Só que Deus também, Ele é amor, e Ele olhou para nós, e o coração dele se enterneceu de amor, e Ele então estabeleceu um meio para que a justiça dele fosse reivindicada juntamente com a santidade, e o amor dele fosse implantado a nós. Aí Ele estabeleceu um meio. Que meio foi esse? O meio da substituição. Ou seja, o justo padecendo pelo injusto. Ou seja, o próprio Filho de Deus foi o selecionado para ser o substituto, porque afinal nenhum outro satisfaria as exigências de um Deus que é perfeito. Agora escute. Uma vez que Jesus se tornasse o nosso substituto, Ele receberia o julgamento divino, isto é, preste atenção, Ele receberia os nossos pecados e Ele receberia a pena dos nossos pecados. Não havia como Deus transferir para Jesus os nossos pecados sem transferir juntamente a pena. Então, tanto o pecado quanto a pena foram transferidos para o Senhor Jesus. E Ele sabia disso. E Ele aceitou isso. E glórias ao nome dEle eternamente por isso. Aleluia. De modo que, uma vez que nós cremos em Jesus Cristo, o pecado que está em nós não é apenas diminuído, o pecado que está em nós não é apenas maquiado. Uma vez que nós cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o pecado que está em nós, ele é eliminado, ele é descartado, ele é retirado. A condenação do pecado a nosso respeito na cruz foi rasgado por Jesus Cristo, de modo que aqueles que creem não têm mais nenhuma dívida com o Deus eterno, aleluia. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Teve alguém que disse o seguinte: porque Deus julgou o pecado sobre o Filho, Ele agora aceita o pecador crente no Filho, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Você já recebeu o sacrifício de Jesus no seu coração? Você já fez de Jesus o seu substituto diante de Deus? Porque preste atenção, amigão, Deus te odeia sem Jesus Cristo. Você só trata bem, por exemplo, se você chegar lá na sua casa agora, depois desse culto, encontrar um rapaz lá de 17 anos que você nunca viu na vida, como é que você vai tratar esse cara?
como um ladrão, como um invasor. Agora, se você chegar lá na sua casa agora e tiver um garoto de 17 anos que está acompanhado do seu filho, na hora que você chegar, o seu filho falar, pai, esse aqui é meu amigo. Aí você vai cumprimentar o cara, você vai perguntar o nome, você vai conversar. Ei, não queira chegar diante de Deus pelos seus próprios méritos, não. Ele vai te odiar. Agora, se você chegar diante do Deus Pai dizendo, eu estou aqui nos méritos do teu filho, aí Deus o Pai vai olhar para você e vai falar, eu te amo no amor que eu tenho pelo meu filho. Seja bem-vindo à vida eterna, louvado seja o nome de Jesus. Mas em segundo lugar, uma vez que nós achamos Cristo no alto da cruz, quem está lá atrás lá pode dar um play aí, o ponto 1 já foi, só Jesus é a salvação do homem, mas se nós achamos Cristo no alto da cruz quando Ele não deveria estar lá, e dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Então fica decretado por toda a eternidade que a maior expressão de amor do universo está na cruz. João 15:13 diz assim, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. E olha, sabe por que tem muita gente que não entende o significado e a profundidade, a extensão e a altura do amor de Deus para conosco? É porque a gente não entende o que significa em Cristo Jesus esse dar a vida dele para nós. Porque quando nós compreendemos que Jesus ter ido até a cruz significava uma morte vergonhosa e de indescritível sofrimento por causa de nós. Quando nós entendemos que, uma vez que Ele tomou o lugar de pecador em nosso lugar, e deixa eu abrir um parênteses aqui, isso às vezes parece pouco, né? Quando a gente diz assim, Jesus Cristo morreu na cruz em nosso lugar. Ele se fez pecado por nós. As pessoas ficam assim sem entender. Ei, você é pecador, meu amigo, e eu sou pecador. A gente lida muito bem com o pecado. A gente sabe pecar. Então acrescentar mais um pecado por pensamento ou não, muitas vezes a gente não está nem aí, infelizmente. Agora, preste atenção. Jesus Cristo, Ele era santo, Ele era puro, imaculado, nunca passou pela mente dele um pensamento que não estivesse em consonância com a vontade do Deus Pai, nunca saiu da boca dele uma palavra que fosse torta, nunca o coração dele foi tocado por uma centelhazinha que fosse de escuridão, Ele era puro, e quando Ele vai à cruz, Ele aceita tomar pecados, Ele aceita se lambuzar com a nossa sujeira, Ele aceita ser envergonhado com os nossos atos malditos. E ontem eu estava preparando essa mensagem, eu fiquei, que ilustração que eu posso usar para tentar ajudar os ouvintes a compreender melhor. No final das contas, pensei em uma e outra, eu falei, não, se eu usar essa ilustração, eu vou empobrecer o negócio, é melhor deixar como está e que o Espírito Santo esclareça isso dentro do seu coração, porque Ele nos amou muito, quando Ele tomou os nossos crimes sobre Ele, Ele se fez criminoso, para que a gente pudesse ficar inocente diante dos olhos do Deus Pai. Queridos, sabe por que Ele nos amou tanto? Porque ao subir aquela cruz, Ele aceitou receber a ira vingadora de Deus pelo nosso pecado. Agora preste atenção, até então, Jesus Cristo e o Deus Pai, eles estiveram sempre em comunhão, em harmonia, em amizade, em deliciosa comunhão desde toda a eternidade, e agora haverá um momento em que esse do qual ele sempre desfrutou amor, descarregará sobre ele todas as setas do juízo. Talvez na sua vida você já passou por experiência como eu, de olhar para uma pessoa e dizer, olha, eu esperava isso de todo mundo, menos de você. E como isso dói. Agora imagine Jesus, o Pai que é a delícia da sua alma, e o Pai diz, olha, se você assumir a cruz, saiba que você vai receber da minha parte
todas as setas do juízo, e ele diz sim, por amor ao Elton, por amor a fulano, a ciclano, eu aceito. Isso é amor. Aonde é que a sua mulher te ama dessa forma, meu amigo? Aonde é que o seu marido te ama dessa forma, mulher? Aonde é que o político te ama desse jeito? Aonde é que o seu patrão te ama dessa forma? E infelizmente, às vezes a gente fica mendigando amor de mulher, de marido, de filho, de pai, de político, de empresário e de mais não sei quem, e de clientes, e a gente vende a alma quando aquele que nos amou com radicalidade total, às vezes a gente ignora, às vezes a gente não inclui no dia. Às vezes a gente não deixa ele ocupar os nossos pensamentos, às vezes a gente não deixa ele encher o nosso coração. Deixa eu falar o que foi mais forte para Cristo Jesus naquela cruz. E que é a expressão máxima do amor. Ali naquela cruz, nós podemos dizer que ele nos amou, sabe por quê? Porque ele foi abandonado pelo Deus eterno por 3 horas. Só que preste atenção, essas 3 horas carregavam condensamente, ou condensado, o equivalente a uma eternidade no inferno. Do meio-dia às 3 horas da tarde, em que Jesus recebe sobre ele o inferno, ele experimenta o inferno, que é o desamparo de Deus, aquelas 3 horas em que o inocente, o puro, o perfeito, o Deus que se fez homem, está ali, ele experimenta 3 horas de inferno, que é o equivalente ao que os ímpios experimentarão por toda a eternidade no inferno. O amado do Pai teve a luz da face de Deus ocultada, ele foi deixado sozinho nas trevas exteriores. Queridos, ontem eu estava preparando essa mensagem, e eu estava me lembrando daquele cântico que diz assim: eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca. Sabe o que é lindo? É perceber que aonde o pecado trouxe o homem, o amor trouxe o Salvador, aleluia. Onde o pecado havia trazido o homem, o amor trouxe o Salvador. E olha, em terceiro e último lugar, se nós achamos Cristo no alto daquela cruz, então fica decretado por toda a eternidade que o maior alerta do mundo já foi dado. Deus meu, por que me desamparastes? Esse clamor de Jesus anuncia, prenuncia, profetiza a condição final de toda alma perdida, ou seja, o abandono de Deus. Deus é misericordioso. E essa misericórdia de Deus está revelada no fato de que Ele nos deu um Salvador e que esse Salvador morreu na cruz em nosso lugar. Deus é misericordioso e essa misericórdia encontra-se no convite que Ele está fazendo a você hoje, para você abandonar seus pecados, romper com a velha vida e vir até os pés da cruz em arrependimento. Deus é misericordioso e a misericórdia de Deus está no fato de que Ele tem, de modo longânimo, paciente, aturado a sua obstinada rebelião contra Ele. Mas um dia a corda da misericórdia de Deus com relação à sua vida vai esticar tanto, que ela vai estourar. Querido, eu quero dizer a você o seguinte: Jesus disse, Ele nos alerta de que só há uma esperança para nós, a esperança é Deus. Eu quero convidar o Ministério de Louvor aqui à frente. E eu quero que você leve uma lição prática para casa de tudo que a gente disse aqui, para você aplicar ainda no seu dia a dia. Jesus, no alto daquela cruz, foi desamparado por Deus,
mas a quem ele recorre na noite escura da sua alma? Deus. Deus meu, por que me desamparaste? E a gente fica assim, ué, se Deus o desamparou, como é que ele fala com Deus? Ora, quando uma pessoa desampara a outra, esse que desamparou não ouve mais. Mas Jesus insiste, dizendo, Deus meu. Sabe por quê? Porque o Salmo diz que a ira de Deus dura um momento, o seu favor a vida inteira. E ele sabia que o que ele estava experimentando iria passar, e ele encontraria-se de novo com o Pai, conforme nós veremos na última palavra. Preste atenção, querido, você está passando por lutas, você está passando por dificuldades, você está desamparado. Eu quero dizer uma coisa para você, você pode até estar sentindo isso, mas se você crê em Jesus Cristo, você nunca será desamparado por Deus, porque Jesus foi desamparado em seu lugar, para que você nunca venha a ser desamparado por Ele. Deus subiu a cruz do Calvário, tomou sobre si o desamparo de Deus, para que você não seja desamparado no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Querido, Jesus está te chamando a vir a Ele. O que Ele está dizendo é, eu fui desamparado por Deus, tomei sobre mim o equivalente a uma eternidade no inferno, para que você não experimente isso. Creia em mim, porque quem crê no Filho tem a vida eterna.